O TDAH é um transtorno psicológico cada vez mais presente na nossa sociedade. Como que a gente faz para identificar isso de uma forma astrológica e com essas informações ajudar as pessoas a viver de uma forma mais harmônica com essa condição? É o que a gente vai discutir nesse vídeo. Então, bora lá. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no canal, eu sou o Nando Hanner, astrólogo, terapeuta e criador da Academia Astrológica, e esse faz parte de uma série de vídeos onde eu falo sobre as condições psicológicas, as situações que são apresentadas pelos meus clientes de terapia astrológica e como que eu faço para usar o mapa natal, as previsões e a união com a psicologia analítica, que é a psicologia junguiana, para cuidar dessas condições dos meus clientes, para ajudar eles a atravessar esse caminho, no mínimo turbulento, que é, no caso agora, o TDAH. Bom, esse vídeo vai ser relativamente superficial, porque essa é uma condição bastante complexa e tem muitas variáveis. E eu vou contar para vocês o que eu tenho identificado nesses últimos 2 anos dos meus clientes, quais são os padrões de mapa que existem dentro dessa condição que é diagnosticada por um psiquiatra ou por um psicólogo e vem trazida para mim pelos meus pacientes. Não sou eu que faço o diagnóstico, eu recebo esse diagnóstico já pronto, tá? E aí eu vou cruzar com as informações do mapa natal e a gente também, com a nossa conversa do dia a dia, a gente vai conseguir identificar quando isso fica mais intenso, mais relevante, quando isso pode ficar um pouco mais calmo. E se ficou um pouco mais calmo, até durante uma possível fase de tensão, o que foi feito naquele momento, o que tem sido feito ao longo do tempo para poder controlar essas situações, tá? Então, basicamente, o TDAH, basicamente não, né? De uma forma absurdamente resumida, o TDAH tem como características principais ali o déficit de atenção, né? A pessoa não consegue se concentrar ou ela se distrai com muita facilidade. Ela tem um embaralhamento de pensamentos na cabeça muito intenso que fica difícil de conseguir manter uma linha de raciocínio. Às vezes tem dificuldade para dormir. Às vezes tem uma dificuldade para conseguir controlar a fala, né? A pessoa fala muito o tempo todo sem ela conseguir perceber que ela está falando muito o tempo todo. Tem muita dificuldade com disciplina, muita dificuldade com rotina. Tem dificuldade de estabilização de humor, porque você imagina, se você for uma pessoa abençoada como eu, que tem o Mercúrio em Touro, você é uma pessoa que às vezes, quando está tumultuado, tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo na sua cabeça. Quem tem TDAH tem uma assembleia ali dentro, né? Tem 17, 20, 40 pessoas falando ao mesmo tempo. Você imagina 40 informações diferentes trabalhando ao mesmo tempo. É fazer com que a pessoa fique meio neurótica, porque é muito difícil conseguir equilibrar isso, é muito difícil conseguir achar um caminho saudável dentro dessas ondas complexas ali, né? Então é muito comum a gente encontrar as pessoas que trazem as informações dizendo que não conseguem se concentrar no livro, não conseguem se concentrar numa tarefa, elas não conseguem dormir, elas ficam muito irritadas, ficam muito reativas, mas principalmente a falta de foco é uma coisa muito, muito séria, né? Para qualquer coisa. Na minha visão, e eu vou ser bem claro que é na minha visão, tá? Isso não é uma observação técnica. A minha visão é que a forma como as informações estão chegando até a gente hoje, na velocidade que estão chegando e no tempo que elas estão chegando, tempo de duração da informação, contribui para a incapacidade das pessoas conseguirem manter o foco em alguma coisa mais longa. Especialmente se a gente está falando de leitura. Quando a gente está falando de vídeos, a imagem ajuda a gente a manter algum tipo de foco, porque ela é mais dinâmica, ela é mais movimentada do que um livro. O livro é um negócio, a página é um negócio estático, né? Então você tem que trabalhar muito a sua capacidade de concentração e imaginativa ao mesmo tempo para conseguir construir uma imagem dinâmica do que está sendo lido. Então se você tem vídeos constantes com 1 minuto de duração, e aí você passa para o próximo, e aí você passa para o próximo, e aí você passa para o próximo, constantemente buscando uma renovação da informação, aquilo é um reforço
é o que se retroalimenta da diminuição da capacidade de foco. O que faz com que essa questão do TDAH, sendo diagnosticado ou não, vai se amplificando cada vez mais. Então você pensa numa pessoa que fica 30 minutos, e eu estou falando pouco aqui, 30 minutos, olhando os reels e os shorts, né? Qual que é a capacidade que ela tem de ler uma página? Isso entra num déficit muito sério e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de fazer isso. Principalmente quando o negócio não estimula. Então o TDAH é uma condição que necessita de uma excitação nas coisas que está fazendo. E aí entra uma condição bastante interessante, que quem tem TDAH mesmo, quem tem essa condição diagnosticada, em alguns momentos tem um hiperfoco. E esse hiperfoco é assim, você encontra alguma coisa que é altamente estimulante e a pessoa mergulha dentro disso por sabe-se lá quanto tempo. Eu tenho clientes com TDAH que se eles pegam alguma coisa que é altamente estimulante, eles podem ficar lendo durante horas. Tem cliente meu que já passou uma noite inteira, leu um livro inteiro em 10 horas, passou a noite lendo isso. Só que isso não acontece em qualquer horário. Qualquer coisa que fica mais tediosa, mais burocrática, mais rotineira, acaba gerando essa coisa de eu estou olhando um negócio aqui, depois passou um carro, eu parei para olhar o carro, e aí veio um passarinho, e aí falei com alguma pessoa, aí eu lembrei de algum outro negócio, e eu nem lembro mais que eu estava estudando aquele negócio que é tão importante. Então essa dificuldade é muito grande, né? Isso é muito caracterizado por uma eletricidade interna, um descontrole dos pensamentos e também uma necessidade ou uma aversão a manter uma rotina mais disciplinada. Eu estou falando aqui características muito de Saturno, vocês repararam, né? O que acontece nessa história? Quando eu estou identificando, eu estou vendo todos os meus clientes que tiveram TDAH diagnosticado nos últimos 2 anos especialmente, eu constatei algumas coisas. Então, primeiro, obviamente, para quem entende um pouco de astrologia, se você pensa na questão de pensamento, assimilação de informações, eu estou falando de Mercúrio. Mercúrio em estados cósmicos negativos, principalmente se tiver retrógrado, acaba levando para essa condição. Não é todo mundo que é desse jeito, mas muitas pessoas são assim. Então, quem não sabe o que é estados cósmicos, os planetas ficam mais fortes ou mais fracos dependendo dos signos onde eles estão, tá? Isso é um pouco mais complexo que isso, mas eu vou deixar assim para o vídeo não ficar muito longo. Então, por exemplo, quem tem Mercúrio em Sagitário, Mercúrio em Peixes, tem uma tendência a ter uma dificuldade de foco. Só que isso se expressa de forma diferente, tá? Tem várias características diferentes para acontecer, principalmente porque Sagitário tem uma expressão, Peixes tem outra. Eles estão em quadratura ali ainda por cima, então eles têm formas de expressão bastante diferentes. Apesar de serem bastante fantasiosas, os dois signos, eles têm expressões diferentes. Se você tiver Mercúrio retrógrado no mapa natal nessas condições, é bem possível que algum traço de TDAH tenha no seu mapa, tá? Mas não é só aí. Eu observei, por incrível que pareça, alguns clientes, e não foram 2 ou 3, não, foram alguns clientes que têm uma energia alta do signo de Virgem, principalmente se tem Sol e Lua e Mercúrio no signo de Virgem, apresentando essa condição de TDAH. Eu imagino que as exigências internas de Virgem gerem uma energia de inquietação, de nervosismo, de ansiedade tão grande que leve a esse transtorno. Porque o Virgem, ele tem uma mania ou ele tem uma habilidade de subdividir as coisas. Então ele vai fragmentando um contexto grande, ele fragmenta aquilo em micro pedacinhos e dentro desses micro pedacinhos existem outras micro fragmentações e aí o negócio vai indo cada vez mais para baixo. Então esse excesso de subdivisões, essa necessidade de categorizar as coisas de formas diferentes conforme cada detalhezinho que elas têm, acaba gerando uma tensão muito grande, porque em algum momento o negócio pode ficar grande demais. E aí você não consegue armazenar tantas informações ali dentro. Eu não vou entrar muito em detalhes porque esse negócio pode ficar muito longo, mas o signo de Virgem desequilibrado, com Sol e Mercúrio, Lua e Mercúrio, Sol, Lua e Mercúrio, pode levar a essa condição de TDAH. A mesma coisa vale
para Mercúrio, Sol, Lua e Mercúrio na casa 6, que é uma casa que é equivalente com Virgem, porém aí vai depender um pouco do signo que está ali na casa, tá? Além disso, obviamente, se você tem Virgem nesse sentido, onde Mercúrio em domicílio pode ficar nessa condição, Gêmeos também vai apresentar isso. E aí você vai falar, claro, né? Gêmeos é o signo mais doidão da astrologia. É muita informação dentro da cabeça, é muita curiosidade, ver o mundo como uma fonte infinita de novidades. E tem vontade de explorar todo esse monte de novidades. O que quer dizer que quando você está conversando com uma pessoa de Gêmeos, Sol, Lua ascendente, e Mercúrio junto dessas condições, você pode estar falando com uma pessoa que na hora que ela está falando com você... Oi? O quê? A pessoa dá uma viajada na coisa porque ela começou a observar alguma coisa do outro lado da rua e o que você está falando deixa de ser interessante, mas não o suficiente, não deixou de ser tão interessante, mas aquilo lá começou a ficar mais interessante, que daqui a pouco passou para o outro. Então essa diversificação de atenção é muito característica desse transtorno. Outra coisa também, Mercúrio em Aquário. Aquário é outro signo de comunicação, outro signo social do elemento ar, que tem uma condição de estado cósmico no Mercúrio de exaltação, que pode ser muito benéfico, pode trazer muita inteligência, criatividade, né, para aquela pessoa, porém é exaltação, às vezes fica exaltado, às vezes passa do ponto, se empolga. E aí você pode gerar um problema de dificuldade de atenção, principalmente se tiver Sol e Lua junto ali, pode ser no ascendente, Sol, Lua e ascendente, e gera a capacidade que a pessoa tem de olhar para o mundo e pensar no que o mundo pode ser, gera um impulso criativo que essa visão do que pode ser se renova a cada segundo. E aí vai se empilhando um monte de informações sem nexo, né, sem conexão uma com a outra, que pode gerar uma tensão interna e aí gera essa dificuldade de conseguir manter o foco num lugar só. E por último, e isso é super importante, eu observei em praticamente todos os casos que eu vi, é a presença do planeta Urano numa quadratura, numa conjunção ou numa oposição. Tá? Alguns casos tinha trígono, mas a maioria deles tinha um aspecto tenso ou conjunção, tá? Com Sol, Lua, Ascendente ou Mercúrio. O Urano é a própria eletricidade, é a própria instabilidade e rompimento. Ele é a antítese do Saturno. O Saturno, que é o planeta de foco, disciplina, de rotina, de determinação. O Urano é o planeta da revolução, da quebra, do rompimento, da instabilidade, da criatividade, da anarquia. Então, a presença muito intensa desse planeta, com um histórico de vida reforçado de conflitos familiares, conflitos com figuras de autoridade, pode gerar ainda mais ou agravar ainda mais essa condição de atenção das pessoas. Independente do signo que o Urano esteja, ele vai provocar de forma tensa, se ele estiver ligado de forma tensa, especialmente em quadraturas ou conjunções aplicativas, podem fazer com que essa combinação gere muita tensão interna para a pessoa. Bom, tá, e aí? O que a gente faz a respeito disso, Nando? Bom, olha só, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é que não adianta a gente querer fazer com que uma pessoa com TDAH se transforme numa pessoa com alta disciplina e capacidade de lidar com a rotina. É uma pessoa que vive dentro de um mundo aleatório, criativo, expansivo, sem amarras. Então a gente tem que tentar criar ou estimular a pessoa a criar um ambiente que seja mais coerente com essa história. Porém, criando sempre, buscando criar uma capacidade dela lidar com pequenas situações, com pequenas tarefas do dia a dia que tragam ela para um mínimo de disciplina, porque não adianta você querer viver uma vida sem rotina, não adianta você querer viver uma vida completamente bagunçada, porque eu vou falar para você aqui, todos os meus clientes com TDAH vieram para mim com problemas de organização semanal, de rotina, de capacidade de foco,
mas principalmente reclamando que eles não conseguiam manter nada, eles não conseguiam ir na academia, eles não conseguiam comer, não conseguiam dormir, não conseguiam namorar, não conseguiam ler um livro, não conseguiam assistir o filme até o final, eles não conseguem terminar coisas. Então a gente tem que tentar organizar a semana dessa pessoa de uma forma onde ela consiga 15% do tempo dedicar para a concretização de alguma coisa que seja viável. E o resto do tempo ela vai viver de uma forma mais coerente com o que ela acredita que tem que ser. Então esse trabalho da busca por um equilíbrio coerente com a realidade da pessoa é difícil, é complexo de você conseguir chegar num acordo e é mais difícil ainda da gente conseguir ajustar isso com a capacidade do cliente, porque quem tem TDAH, às vezes, ou na maioria dos casos, tem uma dificuldade de manter continuidade nas coisas. E essa continuidade é muito importante para a gente conseguir conquistar qualquer coisa a longo prazo. Porque a gente ficar vivendo só no dia a dia, a gente não constrói nada para frente. E se você conviver só lá na frente, você não consegue aproveitar o seu dia a dia. Então achar o equilíbrio é uma coisa muito difícil. Para quem tem TDAH e tem que executar tarefas, tem que ter uma série de artifícios ali para a gente poder ver qual deles se ajusta melhor para poder fazer com que naquele momento específico aquela tarefa seja realizada. É difícil, depende de tempo, depende de compreensão e vontade do cliente e, na verdade, depende muito do quão incomodada aquela pessoa está com a falta de pragmatismo ou de realização que ela tem na vida. Eu já perdi a conta de quantas pessoas me apresentaram isso. De clientes de terapia eu já tive vários. Agora de mapa natal, vixe, nem se fala. Mas um montão. Então você pega ali, né, a pessoa quer saber as previsões e você constata que ela tem TDAH no mapa natal. E ela passa por uma quadratura, ou uma posição de Urano, por exemplo, ou quadratura de Urano, ou uma ativação de Urano ou as condições que geram TDAH nela por um eclipse, vai ficar difícil a pessoa conseguir concretizar alguma coisa. Então, na hora que a gente está olhando para essas questões e vê que, olha, daqui a pouco vai chegar esse negócio aqui e a gente precisa fazer com que esse negócio aconteça de uma forma mais eficiente para você diminuir o impacto daquilo. Se a pessoa não consegue acompanhar, chega no ponto, ela vai entrar numa crise, ela vai ter algum problema e ela vai falar, putz, devia ter feito. Devia ter feito, mas a gente nunca tem uma oportunidade só, a gente tem várias. Então vai ter uma próxima. Então na próxima vez vamos trabalhar com mais concentração, com mais foco, porque lembra, agora a gente tem um exemplo muito claro, registrado, do que aconteceu quando a gente não fez. Beleza, pessoal? Então tá. Você tem TDAH? Marca aqui embaixo nos comentários, dá aquela curtida no vídeo, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar sabendo dessa história, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo.